Graça e paz, irmãos. Amém? Tá fraco isso, hein? Para uma noite de domingo. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Se é para Deus, tem que ser com ousadia, com força, né? Glória a Deus. Queridos, mais uma vez o Senhor me dá a honra de estar aqui novamente para trazer uma palavra dele para vocês, né? Aquilo que o Senhor já semeou em mim, na vida do Ministério de Dança. E nós estamos aqui para agora semear sobre a vida de vocês. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor pelo convite, pela confiança, né, pastor, porque não é fácil, né, confiar qualquer um para estar aqui, e eu me sinto muito honrada por essa confiança, tá, pastor? Glorifico o Senhor também. Amém. Eu venho aqui, então, em nome do Senhor, mas também em nome do Ministério de Dança da Igreja, Ministério Semearte, é um ministério profético. E nós vamos estar lançando uma semente que o Senhor lançou nas nossas vidas alguns meses atrás. Coisas que foram acontecendo no nosso ministério, que o Senhor foi nos falando, nos ensinando. E hoje eu gostaria de estar passando para vocês. Eu acredito que muitos, ao chegar na igreja, viram que tem um gravetinho na frente da cadeira de vocês. Tem um versículo ali. E eu gostaria já, de não perder tempo, eu gostaria de abrir nesse versículo, que é o versículo base, é o versículo chave da noite de hoje, que é em Levítico 6, versículo 12, 13. Glória a Deus, aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Então diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Se vocês quiserem repousar a Bíblia de vocês, a palavra, eu gostaria de começar essa ministração com um testemunho do Ministério de Dança. Não sei se todos sabem, souberam, enfim, mas o Ministério de Dança, uns meses atrás, passou por uma dificuldade muito grande, né? A gente atravessou, digamos assim, um vale da sombra da morte, por conta das circunstâncias que estavam nos perseguindo, digamos assim, espiritualmente falando. Nós estávamos vindo de um momento muito cansadas, muito fadigadas, nós estávamos com a nossa chama, digamos, se apagando, a chama do Espírito Santo se apagando, e chegou um momento que nós não conseguimos mais nos reunir, todos os sábados, como é de costume, porque nós ministramos aqui na igreja tanto a dança coreografia profética, quanto a adoração na hora do louvor em espontâneo. E chegou um momento em que a gente vinha se reunir e parecia que as coisas não fluíam mais como eram antes, parecia que estava muito difícil conseguir a semente do Senhor e colocar para uma coreografia, colocar numa música, as ideias não fluíam, parecia que as coisas não aconteciam. E diante dessa situação, eu cheguei diante do pastor, falei: pastor, nós vamos estar encerrando o Ministério Semearte por agora, por esse tempo. Nós não estamos mais conseguindo, por diversas situações, não estamos conseguindo. O pastor entendeu, ele abençoou, amém, esse tempo é necessário. E nós continuamos apenas com a dança, a adoração ao Senhor, na hora do louvor, né? E o Senhor foi nos deixando nesse tempo, foi trabalhando em nós. Mas o Senhor, Ele é lindo e maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele começou a obra nas nossas vidas, e Ele é fiel para continuar até o fim, até a volta dEle, e nós cremos nisso, amém? Chegou em junho, dia 21 de junho, o ministério completou 8 anos de ministério aqui na nossa igreja. E eu reuni as meninas, fiz um café lá em casa, e foi muito tremendo, porque nós conseguimos ver que quando nós nos reunimos novamente, quando nós entramos em comunhão, algo começou a se acender novamente nos nossos corações. E eu creio, e nós cremos, que é o Espírito Santo
como a brasa, acendendo o fogo novamente do propósito que o Senhor tem para conosco nas nossas vidas. E ali a gente não estávamos mais nos reunindo os sábados, como era de costume, como eu já falei, mas naquela mesma semana, estávamos eu e mais 2 meninas, uma do ministério, que permanecia no ministério, a outra já não estava mais. Essa menina, ela tinha saído também porque estava cansada, mundo espiritual, enfim, estava cansando ela não tinha mais desejos de dançar no altar, não tinha mais desejo, prazer de adorar o Senhor com danças. E nós, ali naquela conversa, ela falou para nós, ela se abriu, ela disse assim, alguma coisa aconteceu, alguma coisa diferente aconteceu ao ver vocês dançarem no domingo, eu senti vontade de dançar novamente. E ali nós conversamos, nós 3, nós começamos a nos acender novamente pelo grupo, no WhatsApp mesmo. Começamos a conversar, e a gente se lembrou de um amigo secreto que a gente fez num retiro, alguns anos atrás, lá em São Bento. A pastora estava junto com a gente nesse amigo secreto. Foi um amigo secreto diferente, foi um amigo secreto profético. As meninas, elas tiraram o nome de cada uma no início da manhã, e no final, durante o dia, elas tinham que achar alguma coisa ali naquele lugar mesmo, no sítio que tinha ali, e entregar profeticamente para a pessoa que você pegou o papelzinho, né? E eu lembro que para essa pessoa eu entreguei uma lenha com essa passagem de Levítico 6, 12 e 13, e profetizei sobre ela que a chama no altar não poderia se apagar. E ali a gente começou a lembrar disso, e a gente conseguiu entender que era algo do Senhor. E o Senhor nos deu a música, nos deu então essa palavra, essa passagem. E desde então, nós então nos reunimos novamente aos sábados. E uns 3 meses atrás, nós já estamos todos os sábados novamente buscando do Senhor. A glória a Deus por isso, gente. Então, se o seu ministério, o seu chamado, se você está achando que você está cansado, que não tem mais, que você acha que não tem mais jeito, que não é mais para você, entenda. O Senhor ainda até quer fazer grandes coisas na tua vida. Receba isso no teu coração nessa noite. E então nós começamos a trabalhar em cima dessa passagem. Estudamos durante esses últimos meses, e eu gostaria de trazer para a igreja o que a gente conseguiu do Senhor, para que o Senhor possa também operar na vida de vocês. Eu vou tentar ser rápida, mas eu gostaria que vocês se atentassem que o versículo começa dizendo o fogo. E se a gente parar para analisar na Bíblia, o fogo está se referindo ao Senhor. A gente consegue ver lá em... Deixa eu ver aqui. Lá em Hebreus 12, 29, que diz que o Senhor Deus é um fogo consumidor. O que seria esse fogo consumidor? É um fogo que purifica. É um fogo que tira os pecados, né, que nos restaura, que nos renova. A gente sabe que o ouro, para passar, né, ele precisa passar pelo fogo, né, para ser purificado. E assim as nossas vidas também precisam. Quando nós temos um encontro com Deus, o Senhor vem com o seu fogo e nos purifica, tirando todos os nossos pecados. Mas isso é todos os dias. Porque todos os dias pecamos, todos os dias falhamos. Então, todos os dias nós precisamos que o fogo do Senhor venha sobre as nossas vidas e venha nos purificar. Entendendo que o Senhor é o fogo que nos purifica, eu gostaria que a próxima palavra que aparece ali, que nós tiramos como chave, é o altar. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns altares. Eu vou ser breve, não precisa abrir comigo, vou citar as passagens. E no momento certo eu peço para vocês acompanharem comigo, tá? Mas altar na Bíblia, a gente vê agora aqui nessa passagem, que é lá no Velho Testamento, né? Para quem não tem conhecimento, essas ofertas e sacrifícios eram oferecidos ao Senhor em holocaustos, né? Para que o Senhor viesse a perdoar os pecados daquele povo naquela época, né? Mas nós queremos trazer essa passagem para o dia de hoje, né? E a gente consegue ver que na Bíblia, alguns altares aconteceram durante o Velho Testamento. Nós podemos ver em Gênesis 4 que Abel ofereceu ao Senhor um altar de adoração. Ele simplesmente pegou a sua melhor oferta, o seu melhor cordeirinho, e ofereceu ao Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, eu te adoro por quem o Senhor é. O Senhor é o meu Criador, né? Então, ele ofereceu um altar de adoração ao Senhor. Noé, em Gênesis capítulo 8, 20, diz que Noé, ele ofereceu um altar de gratidão ao Senhor.
ao descer da arca, ele fez um altar, construiu um altar, e ali ele sacrificou alguns animais, também para dizer: Senhor, obrigado por o Senhor ter nos sustentado durante todo o dilúvio, por o Senhor ter sido fiel. Então esse altar de gratidão também estava presente na vida de Noé. Outra pessoa na Bíblia que também construiu um altar foi Abraão. Em Gênesis capítulo 22, nós vemos Abraão indo sacrificar o seu filho, o Isaque, né? Mas, considerado como pai na fé, Abraão, ele sabia que no último tempo o Senhor ia prover, não ia permitir que o seu filho fosse sacrificado. E assim foi, pela fé de Abraão. Então ele construiu um altar de fé, e o seu filho não foi sacrificado, né? Isaque. Outra pessoa que construiu um altar foi o altar de compromisso. Foi o altar de Jacó. Em Gênesis capítulo 28, nós vamos ver que Jacó ele estava fazendo uma viagem, e ao cair a noite, estou resumindo, tá, gente, para vocês. Ao cair a noite, ele deitou e ele pegou uma pedra e serviu de travesseiro essa pedra para ele. Quando ele dormiu, ele teve um sonho, e Deus falou com ele nesse sonho, dizendo que iria estar com ele durante toda essa viagem. E quando ele acordou, ele lembrou do sonho, ele derramou azeite sobre a pedra, esse altar, e consagrou o Senhor essa pedra a um altar ao Senhor, e se comprometeu com o Senhor de que, se realmente o Senhor estivesse com ele, ele ia oferecer ao Senhor as suas primícias em tudo que o Senhor desse a ele. Então ele se comprometeu com o Senhor, foi um altar de comprometimento. Existia um outro altar também que ficava em tabernáculo, a tenda da presença no Velho Testamento, que era um altar onde se reuniam os irmãos, aqui como nós, né? Então era um altar de comunhão. As pessoas elas iam e tinham comunhão umas com as outras e juntas adoravam o Senhor. Então existia também esse altar. Davi também construiu um altar lá em 1 Crônicas 21, que foi um altar de reconciliação. Diante de uma situação onde ele acabou contando os seus soldados de uma forma que desagradou o Senhor mandou sobre o povo uma peste, né? Só pela desobediência, pelo fato de Davi não ter feito aquilo conforme o Senhor queria. Então o Senhor mandou uma peste. E para que houvesse essa reconciliação de Davi com Deus, ele construiu um altar de reconciliação. Ele também ofereceu sacrifícios ao Senhor para que o Senhor cessasse aquela peste, aquele castigo. E aí o Senhor veio e mandou fogo do céu sobre aquele sacrifício, para a honra e glória de Deus. Aleluia. E o último do Velho Testamento que eu trouxe foi a questão de Elias. Em 1 Reis 18, 21, vai dizer que Elias, ele construiu um altar de restauração. Por quê? Elias estava diante daquele povo de Israel, que cocheava em dois pensamentos: ora adorava Baal, ora adorava Deus, e não sabiam que realmente quem era Deus. E ele sugeriu aos profetas de Baal que construísse um sacrifício, e ele também iria construir um sacrifício para Deus, e aquele que mandasse fogo sobre aquele sacrifício era realmente o verdadeiro Deus. Né? Então os profetas foram lá, clamaram, o fogo não desceu, então Baal, né, foi. E daí Elias, em uma só oração, fez, e o Senhor derramou o fogo dos céus, né, sobre aquele sacrifício. Mas esses são os altares construídos no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, para a honra e glória do Senhor, houve-se um altar que ele precisa reinar dentro de nós e que aniquila todos os outros altares, que é o altar da cruz do Calvário. Esse altar foi um altar de amor, onde o Senhor Deus mandou o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Esse altar foi um altar que ele, pode-se dizer que ele abrange todos os outros altares. Por quê? Olhando para o altar da cruz, nós conseguimos adorar, que foi o que Abel fez. Nós olhamos para a cruz, nós conseguimos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez, conforme Noé também fez. Abraão foi um altar de fé. Então, ao olhar para a cruz, nós conseguimos ter essa fé novamente acendida em nosso coração.
Altar de compromisso com o Senhor ao olhar para a cruz. Porque ao lembrar do sacrifício santo, nós nos comprometemos e entendemos que nós somos totalmente dependentes dele. Então nós precisamos passar a viver como verdadeiros cristãos, pequeno Cristo. Então a cruz, ela traz isso também. Altar de comunhão, né? Jesus, ele não veio para si mesmo, ele veio para todos. Então nós conseguimos entender ao olhar para a cruz que nós precisamos de comunhão também. O altar de Davi, de reconciliação. Esse é um altar que quando nós olhamos para a cruz, nós conseguimos entender que o Senhor, ele libera perdão sobre as nossas vidas. Se o nosso coração estiver quebrantado na presença de Deus, e se realmente nós estivermos dispostos a realmente adorar e se arrepender dos nossos pecados, o Senhor vem com o seu perdão e nos concede reconciliação. E o altar de Elias, que foi o altar de restauração, o Senhor também pode fazer isso através da cruz. Ele nos restaura aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, que por circunstâncias acabou. Não, ao olhar para a cruz, o Senhor dá a oportunidade de vidas serem reconstruídas nele. Amém? Então eu glorifico ao Senhor por esses altares que o Senhor abrangeu todos no único altar que é a cruz do Calvário. E eu glorifico a Deus por isso. Bia, mas nós necessitamos agora ainda oferecer sacrifícios ao Senhor? Não. Jesus já se entregou como um sacrifício. Mas nós podemos abrir, e eu gostaria que todos abrissem Romanos 12:1. É muito conhecida essa passagem, todo mundo sabe, mas eu creio, e o Espírito Santo confirmou no meu coração, que tem pessoas que ainda não entenderam isso. Então nós vamos ler novamente Romanos 12:1. Se quiser colocar aqui, vou ler aqui, tá, gente, para a gente acompanhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é adorar o Senhor com consciência de quem Ele é. Não simplesmente vir aqui porque é rotina vir aqui, porque eu estou na escala de trabalho, eu estou na escala de serviço, então eu tenho que ir para a igreja, meu Deus do céu, eu tenho que ir para a igreja, é um peso, é um fardo. Não, é com consciência, é olhando para a cruz, é dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício santo naquela cruz. Eu não sou conivente com aquilo que aconteceu, eu não quero ser culpado daquela cruz no Calvário, porque o Senhor já me perdoou. Aleluia. Então nós precisamos entender que o que nós fazemos aqui no culto de domingo ou no culto de sexta-feira, gente, é muito, muito pouco para aquele que nos deu tudo. Ele nos deu a vida. Ele nos permitiu estarmos aqui hoje. Ele nos permitiu esse templo para que a gente possa estar com a nossa fé abastecida, com a nossa fé renovada, para começar uma semana renovados no Senhor, alimentados espiritualmente, fortes espiritualmente. E é justo entregar qualquer coisa para esse Deus. É justo entregar para o Senhor migalhas, coisas pequenas, como a própria Lu acabou de falar, né? De entregar ofertas como se fosse mendigo, né? Eu vou lá porque hoje eu não tenho coisa melhor para fazer, eu não tenho um compromisso, eu não vou passear, né? Eu não vou viajar. Não! Assim como a gente viu ali que Jacó, né? Ele ofereceu suas primícias, ele se comprometeu em oferecer suas primícias em tudo que o Senhor dava para ele. Assim nós também precisamos ser, né? Então nós precisamos fazer isso com consciência. O culto racional é com raciocínio, entendendo o que o Senhor fez na cruz do Calvário. É simplesmente adorar por quem Ele é somente. Amém? E agora nós vamos falar sobre voltando lá em Levítico, né? Se a gente for analisar, outra palavra-chave que nós trouxemos, que nós trabalhamos, foi a lenha. E a lenha é algo que é fundamental para nós cristãos. E eu trouxe algumas coisas para comparar também com a lenha, a palavra. A lenha pode ser representado como a lenha da oração.
Gente, é necessário, é fundamental que todo cristão tenha comunhão com Deus, não somente aqui, mas todos os dias. Ali diz que o sacerdote todos os dias, não era só domingo, não era só na sexta, não era só no final de semana, não era só no culto de jovem, não, era todos os dias. Todos os dias tinha que levar a lenha. Todos os dias nós precisamos ter a comunhão, a oração com o Pai. Se nós somos dependentes dEle, como nós estamos aqui no louvor, nós falamos que nós queremos fazer a Tua vontade, eu amo a Tua presença, eu amo a Tua presença. E será que realmente amamos? Será que amanhã o Senhor vai encontrar você na presença dEle? Será que amanhã o Senhor vai te encontrar lá no teu quartinho de intimidade com o Pai? Ou será que tu vai estar lá de qualquer jeito, lavando a louça? Estou falando com Deus. Estou falando com Deus. Eu estou falando com Deus. O Senhor quer primícias. O Senhor quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. E aqui a gente fala que o fogo, que a lenha era levada todos os dias pela manhã. Não era no final do dia. Não era quando eu estou cansada, depois de um dia de trabalho cansativo. Bia, agora tu está me dizendo que eu tenho horário para mim orar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se você ora pela manhã, você se enche da presença de Deus, você consegue ir para a guerra, você consegue ir para a luta. Você consegue ir nutrido, você consegue ir com suas armaduras revestidas no Senhor. Você consegue estar sensível ao Espírito Santo em tudo que você for fazer. Então é necessário que pela manhã você ofereça as suas primícias, Senhor, acordei, né? Gente, antes de tudo, antes de tomar café, antes de cuidar de filho, antes de qualquer coisa, a presença do Senhor é fundamental nas nossas vidas. Ofereça para Ele e diz assim, Senhor, eu estou te oferecendo as minhas primícias da manhã, porque eu entendi que o Senhor é digno disso. Ofereça ao Senhor. E você vai ver, e eu digo isso por experiência. Durante muito tempo, eu sempre coloquei meu celular para despertar 1 hora antes dos meus afazeres da manhã. Então, se eu tinha que acordar 7 horas para me arrumar, para ir trabalhar, eu colocava 6 horas. Para mim ter esse 1 hora de tempo com o Senhor. E quando eu não fazia isso, meu dia era uma tribulação total. Não que o Senhor me isentava das dificuldades, dos problemas, não. Mas Ele me dava sabedoria para passar por todas as coisas que aconteciam durante o dia. Então, isso é algo muito tremendo da parte de Deus. Eu não estou dizendo assim para vocês uma coisa que eu nunca vivi. Não, eu vivi isso e isso é algo que é real. A presença do Senhor nas nossas vidas pela manhã, ela é fundamental e é real, né? E o Senhor sonda os nossos corações e Ele sabe que no final do dia, aconteceu tanta coisa. No final do dia você está cansado, no final do dia você já brigou com o teu chefe, você já discutiu com o teu marido. Você está tão cheia, tão carregada, que às vezes você não tem nem mais vontade de ir para a presença do Senhor. Senhor, eu só quero ir para a cama e dormir. O cansaço, a fadiga. Ali o inimigo, ele lança suas raposinhas, né? Ali ele faz a festa. Hoje eu não oro, hoje eu não estou na presença. Então ele acaba lançando suas raposinhas. Ele acaba buscando, fazendo armadilhas. Aí hoje eu não oro, amanhã eu também não oro. Mas eu já não orei ontem, então também não vou orar hoje. Daí assim vai indo, né? E cai na armadilha do inimigo. Então, em Mateus 26:41, não precisa abrir, diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, 17 e 19. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o Espírito Santo. A gente compreende que hoje o altar do Senhor, ele está dentro de nós. Porque compreendemos que quando Jesus, ele foi para o Pai, ele ressuscitou e voltou para o Pai, ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Então esse altar hoje está aqui dentro, né? Então nós precisamos entender que nós não podemos deixar que o Espírito Santo venha se apagar dentro de nós. Nós não podemos deixar a chama do Espírito Santo, que nós podemos dizer que chama, comparar com fogo, né? Se Deus é o fogo consumidor e é o Espírito de Deus que habita dentro de nós, nós não podemos deixar que ele se apague em nós. Então, aqui em 1 Tessalonicenses diz que nós não podemos
permitir que a chama do Espírito Santo se apague dentro de nós. E não permitindo é desse jeito. Não é a Bia que está falando aqui que vocês têm que orar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Amém? A segunda lenha comparada é a lenha da leitura da palavra. Fundamental, nós cristãos, que nos dizemos cristãos. Nós precisamos estar muito bem alimentados, né, da palavra de Deus. Muito mais alimentados do que alimentados por qualquer situação do mundo, circunstâncias do mundo. Muito mais alimentado do que, eu digo assim, sabedoria humana, muitas vezes, né? A palavra de Deus, ela é completa, ela vai nos conduzir naquilo que nós precisamos viver, porque o Senhor sonda e nos conhece. Ele sabia Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, então Ele já sabe o que vai acontecer conosco. Então, se a gente buscar conhecimento na palavra, buscar o dom de revelação, orem pelo dom de revelação da palavra de Deus. Muitas pessoas estão esquecendo de olhar pelos dons. Ora, mas o Senhor não fala comigo. Talvez a linguagem não está te favorecendo. Compra uma outra Bíblia que seja de fácil entendimento, mas busca recursos para poder ler a palavra. Eu abro a palavra e o Senhor não fala comigo. Eu não entendo o que o Senhor fala, mas Ele está falando. Ele está falando, Ele não para de falar, gente. Ele não para de falar. Em todas as circunstâncias Ele está falando. E nós só conseguimos ouvir a voz de Deus, porque a palavra, ela é inspirada por Deus. Então, se é a palavra de Deus, é a voz de Deus, certo? Então, nós precisamos compreender que nós precisamos fazer leitura da palavra. Em Josué 1:8 diz, devemos falar e meditar e nos posicionar. Em Jeremias 15:16 dizemos que devemos comer da palavra de Deus. E devemos comer da palavra de Deus, isso para mim é muito tremendo, né? Porque nós precisamos nos alimentar bem, né? Se nós hoje, o Senhor está nos oferecendo um banquete aqui hoje. Se nós nos alimentarmos desse banquete, vai chegar aquele momento, sabe quando você está fadigado, que você está estufado de tanto que você comeu, que não dá mais lugar nem para tomar mais uma água, porque tu está cheio? É exatamente isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer que a gente fique tão cheio ao ponto de não caber mais nada. De não caber mais nada que você assiste na televisão e às vezes no teu consciente você acaba absorvendo. Para que você não esteja tão cheio, para que o pecado não se impregne mais dentro de ti. Então nós precisamos ser cheios da palavra, buscar direção na palavra de Deus, para que realmente a gente esteja fortalecido no Senhor. Nos alimentar de dia, de noite. Nós não comemos apenas um momento do dia, nós não só almoçamos. Nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, nós jantamos, nós comemos lanchinhos aí, né? Então assim, nós precisamos, o nosso organismo precisa. E como nós somos templo do Espírito Santo, é necessário, é fundamental que a gente alimente o Espírito. E alimentar o Espírito é só com a palavra. Então nós precisamos todos os dias levar lenha da palavra, todos os dias nos alimentar dela. É como se a gente quer ligar o fogão a lenha, mas daí não tem lenha para ligar o fogão a lenha, para cozinhar comida, para a gente comer, porque a gente está com fome. Todos nós temos fome espiritual. Então a gente quer comer, mas daí a gente coloca lá o quê? Ferro para no fogão a lenha? Não, é lenha, é a palavra de Deus. Então se eu coloco a palavra de Deus ali, vai pegar fogo e eu vou me alimentar, eu vou conseguir fazer minha comida. Amém? Glória a Deus. Amém. Se caso eu não levar a lenha, não vai ter comida. Se não vai ter comida, eu morro de fome. Eu morro de fome espiritualmente. Então, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, nós temos vivido momentos onde muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque não estão tendo mais essa vida de oração, essa vida de contato com o Pai, de comunhão com o Pai, de leitura e meditação da palavra, que é algo fundamental para nós, conforme a nossa palavra mesmo diz ali. A palavra de Deus diz. Outra lenha que o Senhor nos trouxe é a lenha da convivência cristã. Em Hebreus 10:25 vai dizer: não abandonemos
como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Infelizmente, nós estamos vendo também muitas pessoas que estão saindo das congregações. Não digo só aqui, tá? Mas eu creio que em todas as congregações, todas as igrejas hoje, muitas pessoas estão saindo do meio de comunhão. Por tantas circunstâncias, gente. Tanta armadilha do inimigo também, né? Que vai acabando colocando coisa na mente da pessoa, que a pessoa que não se alimenta, que não leva lenha todo dia, ela fica à mercê do inimigo, né? E ela acaba saindo por diversas circunstâncias do meio do rebanho, né? Como aquela ovelha que se perdeu, a ovelha perdida, né? Então, muitas pessoas estão saindo do meio do rebanho. E, gente, é fundamental a gente ter essa comunhão, né? Eu trouxe para nós, no início ali, a questão do nosso ministério, Semearte, que bastou um café para a gente se reunir e a chama acender novamente. Talvez está faltando isso na sua vida. Mais comunhão com pessoas que têm o Espírito Santo. Comunhão, discernimento, de saber para quem falar da tua vida. Não é a pessoa lá do trabalho que vai te acender espiritualmente. Não é, às vezes, um parente que é próximo, mas que não conhece Jesus, que não aceitou Jesus. Essa chama ela não vai se acender. Ela vai se acender quando a brasa arder, inflar, no mesmo espírito, né? Então nós precisamos, e daí a gente fica naqueles mimimi, naqueles dodói, né? Esse crente dodói que, porque fulano falou mal de mim, porque aconteceu isso, porque o pastor não me dá a oportunidade de pregar, porque o pastor isso, porque eu não sei o quê, e coloca 1000 defeitos na congregação e não se esquece de olhar para dentro de si, né? Mas é fundamental a comunhão. Eu louvo ao Senhor, porque para mim estar aqui hoje foi a brasa do pastor que me acendeu, foi a brasa das meninas que me incentivaram, porque eu, Bia, não queria estar aqui, gente. Tremo. Não sei como pegar no copo não está tremendo, porque realmente a nossa carne, ela estremece, né? Não é fácil falar, e ainda a responsabilidade de falar em nome do Senhor. Não é fácil. Mas o que aconteceu? O pastor me incentivou. As meninas, não, Bia, tu vai ser usada, é Deus que vai fazer, nananã, e nananã. E é assim que a gente precisa. Precisamos de pessoas que nos incentivem nessa caminhada. É num GF, uma vez por semana, onde nós nos reunimos, e ali você fala da tua vida, e daqui a pouco uma pessoa já está com o Espírito Santo ali, já fala, já te aconselha no caminho certo, na palavra, porque ela se alimentou de manhã, então ela está em comida para poder te ofertar também. E ali você vai sendo nutrido. E de repente aquelas provações que você está passando, passou. E você nem percebeu. Mas é porque o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então, comunhão, gente, é importante. Em nome de Jesus, toda cilada do diabo que está tentando colocar na tua mente, que você não deve estar em comunhão com os irmãos, que em nome de Jesus seja aniquilada agora. Porque eu sei que eu estou pregando aqui e eu sei que o inimigo ele é astuto e ele está colocando coisa na mente de vocês. Para fazer com que vocês desistam, para que vocês não progridam, para que vocês não avancem no reino. Porque o inimigo ele é assim. Cheio dos porém. Cheio das estratégias dele para poder nos barrar, para poder nos matar espiritualmente. Então, comunhão, gente, é necessário acender aquele irmão que está com a chama apagando. Estou desanimado, estou cansado, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo jejuar. Vem o irmão, vamos jejuar comigo. Vamos jejuar, meninas? Vamos jejuar, meninas. Vamos fazer 24 horas de jejum? Vamos fazer 24 horas de jejum. Né? E assim a gente vai indo, a gente vai acendendo, e o Senhor vai falando, e a gente vai buscando direção no Senhor, e a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? E última lenha é a lenha da santidade. Em Hebreus 12, 4 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos.
Sem santidade ninguém verá o Senhor. Engraçado que esse versículo tem muito a ver com o último, né? Que fala ali da questão da gente se esforçar para viver em paz com todo mundo, né? Mas glória a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aleluia. Então a santidade é algo que a gente precisa buscar no Senhor. Se o inimigo está te dizendo que você não é santo, que você não é digno, que é isso, que é aquilo, diz para ele, o meu Senhor já morreu na cruz do Calvário. Sai de reto, Satanás. Essa tu não venceu. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Nós precisamos falar a palavra e rebater o inimigo na palavra. Só que muitas vezes nós não conhecemos a palavra. Porque foi isso que quando Jesus foi tentado no deserto ele fez. Ele rebateu o diabo na palavra. Aí vocês falam, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Mas você não tem conhecimento do que é esse sair em nome de Jesus. Mas a palavra vai te revelar. Qual é essa autoridade que você precisa ter. Amém? Então a gente precisa comer dessa palavra para poder conseguir rebater as ciladas que o inimigo nos coloca. Cansaço, desânimo. Estou falando muito de cansaço e desânimo porque é isso que tem apagado muito a chama de muita gente, de muito cristão hoje na igreja, né? E isso que nós vivemos no nosso ministério, né? De a chama se apagando, de não ter mais vontade de se reunir, de não ter mais vontade de estar juntas, né? Coisinhas que o inimigo vai lançando na nossa jornada, mas se nós estivermos muito bem alicerçadas e buscando no Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Glória a Deus.